Bem, gente, é o seguinte, a gente está fazendo um curso, a gente deu a aula piloto, né? E parece que funcionou a aula piloto. Então, aqui está a apostila da aula, né? E a gente está acompanhando a apostila. E eu acrescentei na apostila, depois eu vou mostrar para vocês, muitas questões. Não é por falta de questão, tá? Então, se você está aí caindo de paraquedas, está vendo esse vídeo aí, caindo de paraquedas, alguma coisa desse tipo, e você tem dinheiro, você está com dinheiro e tudo, aí para que esse curso você possa até entrar, você tem que falar comigo pelo WhatsApp primeiro, me procura e tal, mas pode contribuir pelo Pix. Vai estar aparecendo aí para você, tá? Então você pode depositar qualquer valor e ajudar, certo? Porque a gente precisa de dinheiro, tá? Bem, agora eu estou falando com meus alunos que estão fazendo o curso, tá? E eu vou conversar uma coisa antes. Ontem eu estava editando o vídeo para colocar o vídeo, para ver se não tinha falado alguma besteira também, e tudo e tal. E vi o vídeo, tá? E eu notei uma coisa, que as explicações não ficaram mal explicadas, não. Aqui para nós, estou falando sem nenhum problema de modéstia, essas coisas, mas não ficaram, ficaram bons, sabe? Ficou bom, o vídeo ficou assim, razoável. Então, eu notei o seguinte, que talvez, se vocês conseguirem, porque deu 1h20, tá? Então, se vocês conseguissem assistir o vídeo, depois que assim que eu posto no grupo, depois que eu faço a edição, né? Acho que eu joguei umas 8 horas da noite. A aula acabou às 6 horas e 18 minutos, e eu joguei às 20 horas. Foi o tempo que eu fiz para editar, fazer a renderização e depois botar no YouTube. Aí vocês escutarem a aula, fixa mais, sabe? Porque eu acho que fixa mais. Antes de começar a aula, eu queria ver a dúvida. Eu não sei se que era o Vitor ou o Guilherme que estava com a dúvida. Eu mandei anotar no caderno. O Guilherme não chegou, acho que ele vai chegar, ontem chegou mais tarde, hoje também, né? E era você, Vitor, ou era Guilherme que estava com a dúvida? Acho que era Guilherme mesmo. Era Guilherme, né? Deixa ele entrar, que aí a gente pergunta a dúvida a ele. Bem, vamos continuar fazendo os exercícios, porque tem exercícios que são mais diferentes um pouco agora, e eu quero chegar no exercício de unidades do sistema internacional e quero também chegar em exercícios que façam previsão de fórmulas, tá? Com isso, quando a gente chegar, que é o oitavo quesito, quando a gente chegar, aí a gente já vai. Na verdade, o ideal é a gente chegar até o 12, e acho que dá para a gente chegar até o 12. Tá? E depois eu vou comentar sobre os exercícios que eu postei. E eu vi na internet que tinha um professor que colocou, sei lá, 30 exercícios, tudo do ITA. Tá? Eu estava vendo, eu vi o gabarito de alguns, eu não vi o gabarito de todos. Eu tive que ver o gabarito de alguns que. Eu tenho um livro aqui, inclusive o livro estava com o gabarito errado e ele estava. O cara da internet estava com o gabarito certo, e o livro estava com o gabarito errado, numa questão do ITA que eu vi, sabe? Aí eu já fiquei, gostei do cara, né? Pô, o cara acertou, e o meu livro, que é muito bom, é super difícil ele errar o gabarito. Ele errou o gabarito, quer dizer, já ganhou um pouquinho mais no meu conceito. Então, mas não deu para analisar, como sempre, a internet é um ambiente que eu sempre falo para o aluno tem muito aluno que defende demais a internet, mas eu sempre acho que você tem que ter um professor para conversar, até para discordar, até para você não aceitar a explicação do professor, mas discutir o assunto, tá? E eu quero que vocês façam isso, tá? Vocês participem da aula, beleza? Então, dito isso, vamos continuar resolvendo os exercícios, e eu acho que dá para a gente fazer os exercícios todos, tá? Então, veja o seguinte, aqui no terceiro exercício ele bota,
um novo sistema de unidades, as grandezas fundamentais e seus símbolos dimensionais são volume, força e tempo. Ou seja, ele pegou e achou muito por bem tornar essas grandezas as grandezas fundamentais, onde todas as outras, no caso da gente, a gente utiliza massa, o comprimento e volume, né? E tempo, né? E juntando com termologia, temperatura absoluta, mais intensidade da corrente elétrica, quando a gente junta com magnetismo, com eletromagnetismo, né? Mas ele achou por bem ser essas três. Então você vai colocar em função dessas três. Do jeito que você coloca em função da massa, a gente está acostumado a colocar em função de quê? Na parte da mecânica toda, massa, com o expoente da massa, comprimento, com o expoente do comprimento, o tempo, com o expoente do tempo, aí você vem com a temperatura, com o expoente do temperatura, vou botar outra letra grega aqui, sei lá, pi, pi não, eu sou péssimo de letra grega, sei lá, alfa, beta, gama, tal, ou tal. Qualquer letra grega aqui, I, que é a corrente, uma outra letra grega qualquer, alfa, beta, gama, teta, elevado a teta. Isso aqui é só ilustrativo, tá? Eu não sei nem quais são as letras que eles utilizam, porque eu nunca utilizo muito essas unidades. Eu estou usando com vocês porque, como vocês vão fazer testes americanos, eles usam, tá? Eles usam. O brasileiro chega até aqui, mais ou menos. Eu não vejo aparecer, se bem que nesses testes do ITA eu talvez tenha aparecido, tá? Bem, mas tudo bem. Então você tem a sua grandeza lá, aí você coloca entre chaves e você mede aqui, você vê, mede esses coeficientes, e que são coeficientes dimensionais, beleza? No caso, ele quer agora que você meça esse coeficiente nessas novas grandezas básicas. No caso, o volume é uma grandeza básica, a força é uma grandeza básica, tá? E o tempo é uma grandeza básica. Tá? Então, se você encontrar força, volume, desculpe, volume, força e tempo. Beleza. Aí ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual é a unidade dimensional da potência. Então, potência, eu estou falando assim meio rápido porque eu odeio acordar e dar aula, sabe? E acordei, tomei um banho correndo para começar a aula na hora. Aí agora que eu estou me acalmando. Bem, a força vai depender a potência vai depender da força, não é isso? Força vezes deslocamento, que é a realização do trabalho, tá? Muito bem. Que é, pelo menos a gente pode pegar. Vinícius entrou, foi? Vinícius não, Guilherme. Foi, professor. Guilherme, beleza. A sua dúvida a gente tira daqui a pouco, tá? Tá anotado aí, né? Foi você que Certo, tá estava com sim. dúvida, não foi? Não, não, Beleza. foi, se eu não me engano, foi Vitor, não foi não? Foi não, foi não. Foi não? Depois vocês abram uma live e briguem qual foi. Contanto Não, que tá certo. traga a dúvida para mim. Aí você tem aqui o tempo, beleza? Tudo bem. Veja, o tempo é a unidade fundamental, então não tem problema. A força é a unidade fundamental, então não tem problema. Aí para a gente já está aqui, eu já boto força. Aí eu só quero saber a unidade fundamental da distância, né? Do deslocamento, né? Que é comprimento, no caso da gente, que seria a grandeza fundamental L. Só que não existe nesse sistema novo, né? E o tempo aqui é T menos 1, pronto. Está definido, mas a gente tem que saber D o quanto é. Ora, como é que a gente acha D o quanto é? Bem, como força, como volume é uma grandeza velocidade, é uma grandeza dimensional básica, e a gente sabe que a força, estou falando sempre força, porque eu tenho dislexia, eu troco o V pelo F. Então eu vou contar uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu escrevia cartas para minha avó quando eu era criança,
A gente só escrevia carta, né? Não tinha nada. Aí eu botava as fezes, eu me lembro da senhora. E era às vezes, eu trocava eu troco o F pelo V, tá? Mas isso não é burrice, não, é dislexia, tá bom? Depois eu vou botar aquele negocinho que bota em seriado, que o pessoal ri, bate palma, porque as minhas piadas são muito sem graça, né? Então ninguém ri. Então veja só, para você calcular o volume, a gente sabe que dimensionalmente o volume é o lado elevado à terceira, não é isso? Então seria a dimensão da distância elevado à terceira, certo? Correto? Ou seja, então a dimensão, obviamente, então a dimensão da distância vai ser o quê? Vai ser volume, que é a nossa grandeza fundamental, elevado a um terço, que é a raiz cúbica de V. Tá? Então, colocando aqui em outra cor, nós temos força, temos o volume elevado a um terço e temos o tempo elevado a -1. E aí a gente conseguiu expressar a nossa grandeza potência nas unidades básicas fundamentais desse novo sistema lá fictício que o cara inventou, onde a força, o tempo e o volume são as grandezas básicas, tá certo? Então, a grandeza deslocamento vai ser representada pela grandeza unitária, a grandeza básica, vamos dizer assim, fundamental, volume, que, no caso, o deslocamento vai ser a grandeza volume elevado a um terço. Esse expoente aqui seria um terço. Tudo bem, gente? E eu nem dei boa tarde, né? Entrei na aula direto, né, gente? E eu quero muito que vocês tragam dúvida, por isso que eu estava até querendo muito, eu achei que era o Guilherme que tinha entrado, mas que vocês tragam dúvida, certo? Beleza? Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Posso passar para frente? Pode ir, professor. Pode? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos para. Aí está na terceira, vamos para a quarta questão agora. Tá certo? A quarta questão é boa porque envolve as grandezas físicas. Então, a gente vai fazer a associação com as grandezas físicas, tá? Então, a gente já está vendo para que serve, tá? Rapaz, olha, eu tenho muitos anos. Eu vou até fazer propaganda, porque o Guilherme chegou agora. Eu estava fazendo a propaganda porque eu estou querendo que esse curso vingue de todo jeito, sabe? Mas eu preciso de ganhar dinheiro, entendeu? É um negócio intrínseco do ser humano. Eu tenho que ganhar dinheiro, porque não é ganhar dinheiro exatamente, é que o curso dê lucro, porque para ele poder se manter, para eu poder comprar equipamento novo. Agora mesmo as aulas que a gente vai dar, eu vou dar aula presencialmente e vai ser a aula vai ser, não sei, eu perguntei na reunião de pais e mestres hoje como é que vai ser gravada a aula e, ao mesmo tempo, quem está em casa vai assistir a minha aula online, tá? Então, tem que ter microfone, tem que ter uma câmera, tem que ter uma pessoa apontando para mim, focando no quadro, na hora certa. Eu não sei. Aí eu perguntei como é que ia ser tecnicamente. Parece que tem um equipamento lá, vai usar o Wi-Fi do colégio, eu não sei. Que seria para já ter isso, né? Isso é o mínimo, né? Porque o custo para um colégio é muito baixo em relação ao que gasta de merenda, por exemplo, né? Então, eu tô animado, entendeu? O que força o professor a não enrolar a aula, né? Ainda tem isso. Então, é bem legal, tá? Bem, vamos lá. No sistema internacional, então, o sistema internacional foi convencionado em 1960 e depois em 1972, tá? Foi firmado mesmo em 1972. Em 1960, cada um tinha uma unidade diferente. Os Estados Unidos até hoje não se adequaram, mas quando você vai fazer a universidade nos Estados Unidos, eles usam metro. Eles não usam int polegadas, né? Eles não usam pés, eles não usam 12 inches, uma polegada, 12 inches, sei lá o quê, uma jarda, sei lá quanto é. É um sistema todo maluco que não é baseado em números decimais, tá? Conta de 12 em 12, algumas coisas, conta de. Então é muito maluco o sistema deles. Aí
é muito ruim de você pegar e fazer tudo com potência de 10. Aqui, como é metro, segundo e quilograma, tudo é da ordem de grandeza assim, do ser humano. O ser humano tem a ordem de grandeza de 1 metro, né? Não é nem 10 metros, a ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima do ser humano, né? Então, o próximo, o que o ser humano dá para ver e tal, metro é dentro do parâmetro do ser humano. O segundo, o ser humano consegue saber o que é o segundo, na realidade consegue perceber até 1/10 de segundo, e 1/10 de segundo é oficial, tá? Se você largar antes de 1/10 de segundo numa corrida de 100 metros rasos, se você largar antes de 1/10 de segundo após ter dado o tiro, você quebra a largada. Você larga após ser dado o tiro, você larga após. Mas se você largar após, antes de 1/10 de segundo, você queimou a largada. Porque 1/10 de segundo é oficialmente o tempo necessário para você perceber o que foi dado o tiro. Então significa que você adivinhou. Então você teve vantagem sobre os outros competidores. Eu tenho uma filmagem daquele Usain Bolt queimando a largada, e ele realmente ele largou. Mas, rapaz, o cara é tão rápido que nesse menos de 1/10 de segundo que ele teve de vantagem, ele saiu, parece que com 3 centésimos de segundo. Ele saiu 3 centésimos depois do tiro, né? Mas aí não valeu, ele queimou a largada. Mesmo assim, ele já estava com os 3 passos na frente. Já estava, mas muito na frente mesmo. O cara é um super-homem mesmo. E quilograma também, porque nós, eu digo a vocês, né? Tem em média 50 quilogramas, 70 quilogramas, né? Uma pessoa normal. Eu não tenho 100, cento e pouco, mas quilograma também. Então está dentro do parâmetro normal. E aí a gente vai para hectograma, vai para megagrama. Aí tudo potência de 10, quilômetro, milímetro, então potência de 10. Só a segunda que ainda manteve, porque é a tradição que aí teve 60 segundos, aí depois minuto, dias, 24 horas, aí 365 dias, aí o ano é outro padrão, então só a segunda que não teve jeito de manter, porque o dia já estava com 24 horas. Quando foi definido o segundo, já era uma grandeza definida e foi aceita como um sistema internacional mesmo. Tá? Então, são essas unidades do sistema internacional onde a gente utiliza massa, comprimento e tempo. Tá? Qual é a unidade de potência? Então, veja, é aquilo que a gente estava falando, eu não sei quem foi que perguntou ontem, mas espera aí, essa unidade, eu não sei, foi energia, né? Foi energia que foi pedido aqui para a gente dimensionar a energia. Foi a primeira pergunta do curso, que eu me orgulho, nunca vou esquecer na minha vida, enquanto eu viver, ainda bem que é pouco tempo. Aí, foi a primeira pergunta do curso. Isso foi uma piada, tá, gente? Pode ir. E a gente, mas não é Joule a unidade de medida? Não. Nas medidas do sistema das grandezas fundamentais. Tá? Então, primeiro a gente tem que saber potência, qual é a definição. Né? Potência é a relação entre trabalho, tá certo? Trabalho realizado, pelo menos uma das definições, né? Se você souber a potência como sendo, sei lá, corrente elétrica vezes volts, aí tudo bem, mas você tem que saber que volt é. Volt vai ser trabalho sobre carga, né? Então, vai chegar na mesma coisa, de todo jeito, tá bom? Potência, vocês já ouviram falar, potência elétrica, né? A gente não deu isso em eletricidade ainda não, porque a gente não viu eletricidade, mas esse curso também está totalmente à vontade. Inclusive, eu pedi para vocês verem qual é a matéria que a gente vai ver depois dessa, tá? Potência sobre o tempo, tá bom? Potência vai ser trabalho sobre o tempo. Trabalho a gente pode definir como força vezes deslocamento. E tem algumas grandezas que a partir de agora você já tem que saber de cabeça, tá? Então você que já assistiu a primeira aula, se você não assistiu a primeira aula, procura lá, ou tá como aula piloto, você procura lá aula piloto, que vai ter a grandeza força, tá? Força, a gente sabe que é massa vezes aceleração. Massa
é dado por m. A aceleração é distância por tempo ao quadrado. Então, a gente já botou as dimensões da aceleração aqui. Distância vai ser comprimento. Tempo é tempo, mas está lá embaixo, então a gente bota para o tempo meu em cima. Menos 1. Agora você tem massa aparece uma vez, o comprimento aparece 2 vezes e o tempo aparece 3 vezes no denominador. Então, qual vai ser as unidades? De massa a gente sabe que é quilograma. De comprimento a gente sabe que é metro quadrado. E no caso de tempo, a gente sabe que é segundo. Ou você coloca assim, segundo lá embaixo, ou você coloca quilograma, metro quadrado, segunda, terceira. Isso daqui é a unidade de potência que a gente utiliza como watts, que é a unidade de potência. Se você está duvidando, lembre-se que a medida de energia é quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso daqui é joule, tá? Isso aqui é joule. E se você dividir por segundo, joule por segundo é watt, tá? Mas como a gente quer nas grandezas fundamentais, a gente vai utilizar essa daqui. Esqueci de botar o menos 3. Me corrijam, tá, gente? Para não ficar errado no vídeo aqui, tá? Como o segundo está embaixo, então. E aqui é quilograma, cuidado. Quilo não significa nada. Quilo é uma unidade, é mil. Quilo é mil, é adimensional, tá? Se você não bota quilograma, não significa absolutamente nada, tá? Não me deixem errar, tá? Vocês que estão acompanhando, beleza? Então, eu vou perguntar aqui se todo mundo entendeu. Deixa eu ver aqui. Vou querer um sim, sim, sim aqui, saber se entendeu, porque eu só fico observando o microfone, Entendi, professor. entendeu? Sim, sim. Beleza. E o Guilherme, tá aí? Tá, Guilherme, não, o Vitor. Vitor, tá acordado, Vitor? Tô, professor, entendi, sim. Beleza, valeu então. Obrigado. Então vamos para frente, tá? Vamos lá. Está se tornando mais fácil, concordo, gente. Vê, quando você é apresentado pela matéria pela primeira vez, é um negócio do outro mundo, né? Que foi ontem o caso, né? Eu acho que hoje já não está sendo assim tão do outro mundo assim, concorda? Porque a novidade, né? A novidade é um negócio sempre curioso. Depois é o novo normal, né? Eu queria agora, meu filho, depois que eu me acostumei a botar as notas pelo Classroom, meu amigo, o aluno vai ter que dar muita desculpa de não ter internet em casa, porque eu vou fazer a avaliação eu vou pegar os cadernos dos meninos, eu vou pegar não sei o quê. Não vou, né? Eu vou pegar e imprimir, porque eu imprimo folha. Não vou, né? Todo mundo não tem celular? Todo mundo tem celular. Eu vou deixar todo mundo abrir, bota isso aqui no PDF. Não precisa levar livro para a escola. Eu boto o PDF no grupo, eu digo, ó, vou usar o PDF na sala de aula, todo mundo fica com o celular. Aí vai ter um lá que vai ficar jogando joguinho, que ele que joga o joguinho dele, não vou estar nem aí. Porque, imagina, 30% da turma está assistindo aula, 70% não está. 70% quando começar a voltar para a aula, lógico que não vão estar entendendo absolutamente nada, né? Concorda? E olha que ainda toda a termologia, e a gente deu muito, viu? Para a turma normal, a gente deu muito sobre termologia, tá? Gente, eu estou falando isso para quem está chegando aí no vídeo de paraquedas, a primeira vez que está vendo esse vídeo, nem me conhece nem nada. Meu nome é Sérgio Torres e eu estou com alunos do segundo ano, tá? E, obviamente, que nenhum aluno do meu, deixa eu botar isso bem claro, porque eu falei que pode me ajudar, quem puder me ajudar, ajudar o curso a progredir e a vingar, pode ajudar financeiramente pelo Pix divulgado aí na tela. Mas aluno meu é proibido de ajudar. Aluno que é diretamente proibido meu
aluno do Estado, né? Porque é um contrassenso. A pessoa estuda no Estado justamente porque não tem dinheiro para pagar uma escola particular. Teoricamente, é por isso, né? Não tem. Então, para que vai dar dinheiro para curso? Não. Ele vai usufruir. Usufruir de quem? De quem tem dinheiro. Então, quem tem dinheiro financia, todo mundo sai ganhando. Tá? O curso existe, gente que tem dinheiro financia, gente que não tem dinheiro se beneficia também, o professor se beneficia, todo mundo sai ganhando. Então, é a arte do ganha-ganha. Tá? Bem, dado esse recado, vamos para a quinta questão. Considerando o sistema de unidades mecânicas, em que as unidades fundamentais são força. Novamente, tá? Essa questão é repetitiva, tá? Eu poderia deixar para vocês, tá? O que vocês acham? Eu vou deixar para vocês essa questão. Está feita lá. Vocês tentem fazer, certo? Na apostila, eu esqueci de dizer, a apostila está no blog, mas não a apostila completa. A do professor, aqui eu botei essas questões que eu botei do professor, eu só botei na apostila em PDF para vocês. Aí está no grupo para vocês baixarem, tá? Que tem as questões lá, porque não são minhas, então eu não botei no meu blog, tá? Eu só botei no meu arquivo em PDF que eu botei no grupo de vocês, tá bom, gente? Então, aqueles dois complementos é porque eu pego o seguinte, eu tenho um editor de PDF. Então, eu consigo fazer uma união do meu PDF com o PDF de quem eu quiser. Aí eu juntei o PDF de um professor com o PDF de outro professor, aí com isso ficou um monte de questões, todas com gabarito. Se você tentar, durante todo o curso, porque agora vocês estão decidindo, se a gente finalizar essa aula, né, vocês estão decidindo qual é o próximo assunto que é importante. Vão pensando aí no mais relevante para vocês, porque se a gente finalizar hoje, aí a gente vai votar em votação qual vai ser o próximo assunto. Aí eu vou preparar toda a aula e tal, até a gente vai combinar qual é o dia que a gente vai ter a próxima aula, tá? Então eu vou deixar essa daqui para vocês, porque é exatamente igual à quarta, tá bom, gente? É a mesma coisa, tá? Agora eu quero ver se vocês chegam na resposta. Agora, não olhe a resposta antes de tentar. Fique tentando. Quando vocês tiverem, aí vocês vão lá, no final da apostila, tem a solução delas, tá bom? Beleza? Eu estou combinando e mesmo e não espero a resposta, né? Eu combino e não espero a resposta. É legal. Combinar assim é bem legal. Bem, vamos lá. Isso é outra piada, tá, gente? Tem que avisar quando eu estou brincando, porque. Vamos lá, pessoal. Aqui. A velocidade da partícula em função do tempo. A velocidade de uma partícula em função do tempo, de acordo com a equação V é igual a mais. Presta atenção nesse mais aqui, tá? Presta atenção nesse mais aqui, tá? Mais bt ao quadrado, onde A e B são parâmetros não nulos. Em relação às grandezas fundamentais, massa, comprimento e tempo, quais são, agora que eu estou relaxando um pouco, gente, quais são as equações dimensionais, morrendo de medo de começar a aula atrasada com vocês, dos parâmetros A e B, tá? Veja, quando você tem um mais, você só pode somar laranja com laranja, abacaxi com abacaxi. Só pode somar um tipo de dimensão com outro tipo de dimensão. Você não pode somar metro mais segundo, não tem sentido nenhum fisicamente. Você pode até multiplicar metro vezes segundo. Você pode até dividir metro sobre segundo. Tá? Você pode multiplicar grandezas físicas. Existe uma relação, velocidade mesmo é metro por segundo, né? Então você pode fazer uma divisão, tudo bem, mas nunca você vai poder somar. Tá? Então, essa grandeza A tem que ter a mesma grandeza V. E essa grandeza BT2 também tem que ter a mesma grandeza V. Aí a gente já chegou na resposta, porque se a grandeza V tem que ter a mesma grandeza A, e a grandeza V aí já é para você saber de cabeça. Você sabe que é metro por segundo,
você sabe que é comprimento, você sabe que a massa vai ser zero, você sabe que o comprimento vai ser um e T vai ser menos um. Pronto, está respondido letra A. E você sabe, agora, BT2 também tem que, a unidade BT2 também tem que ser velocidade, porque tem uma soma aqui. Então, você tem que ter a massa zero, LT menos um. Mas lembre-se que BT2, não, ele só quer B, né? Então, ele quer saber B, e você tem a unidade T elevado ao quadrado aqui, né? Elevado ao quadrado. Tá? Se quiser perguntar, pode abrir o microfone aí e perguntar, gente. Tá? Talvez eu esteja indo muito rápido. Tá? Então, a unidade B, vou ver se eu já posso fazer assim de cara. Aqui eu sei que vai ser T ao quadrado. Quando for lá para baixo, vai ficar T a menos 2. Quando eu passar lá para cima, vai ficar T a menos 2 com T a menos um, vai ficar T a menos 3, concorda? Então, T a menos 3, essa vai ser a unidade da grandeza B, né? Bem legal essa questão, tá, gente? Bem legal essa questão, porque pelo menos é uma questão diferente, uma questão nova, né? Mostrando caiu no vestibular e, inclusive, foi isso que me fez escolher o professor lá, porque o livro estava errado, porque ele disse, olha, o cara definiu várias grandezas assim, 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 assado. Qual dessas grandezas não pode ser de jeito nenhum? Quer dizer, qual dessas fórmulas não pode ser de jeito nenhum? Aí ele botou a grandeza A, somado com a grandeza B, foi muito sutil ele, mas foi muito legal. Somado mais um, tá? Aí fez as fórmulas lá todinha e botou isso aqui, né? Na outra ele botou A sobre B, certo? Onde A e B são grandezas que podem ter unidades quaisquer, e na outra ele botou A vezes B, tá certo? Olha, veja só, qual a fórmula? Aí botou lá qualquer coisa multiplicada e tal. Qual a fórmula que não pode ser de jeito nenhum? Veja, duas grandezas podem ser divididas uma pela outra, que você vai ter uma unidade diferente, tudo bem, mas vai servir de unidade. Aí essa daqui que se lasca lá para pegar e se adequar à unidade nova aqui. Então ele está definindo uma nova grandeza lá, uma fórmula lá maluca dele, ele pode multiplicar. O que ele não pode fazer é somar uma grandeza que é uma grandeza qualquer, o enunciado do problema diz que é uma grandeza qualquer, mas é uma grandeza que pode ser medida, é uma grandeza física, tá? Esse daqui é uma grandeza física também. Só somando as duas grandezas tem que ser grandezas iguais. Quando você soma com unidade, isso aqui é uma grandeza adimensional, não tem dimensão. Então, aí cria um contrassenso, um paradoxo, sei lá o quê. Porque aí, como é que você está dizendo que B e A são grandezas do sistema dentro da física, tá? E você está somando com uma grandeza adimensional. Então, o livro colocou que isso aqui estava correto e essas duas estavam erradas. Ele trocou só, sabe? Porque errou não foi má fé nem burrice, não, porque é um dos melhores livros de física que já existiu, tá? Que do Caio Sérgio Calçada e o Sampaio. Eu conheci um dos dois, acho que foi o Caio Sérgio Calçada. Teve lá em casa. Tá? E assinou o livro para mim. Foi um cara muito legal mesmo. Gente finíssima ele. Tá? Um abraço para ele. Tá? Eu conheço ele. Tem um colégio lá no Sul. Tá? Solícito para burro ele também. Como todo cientista, gente. Cientista normalmente é humilde, só eu que não sou. Essa é outra piada também. Beleza, gente? Entendeu essa parte aqui? É bem legal, tá? Porque é muito sutil essa questão. A sutileza dela é que dá a beleza dela, sabe? Ele somou mais um, cara. Ele disse, o que é que tem somar mais um? Um é um, né? Um não é 1 metro. Se ele botasse 1 metro, pelo menos, aí B tinha que ser dado em metro e A tinha que ser dado em metro, tá certo? Mas quando ele botou um aqui, significa que B tem que ser adimensional, não tem que ter dimensão, não pode ter dimensão nenhuma, nem B pode ter dimensão nenhuma, tá? Então, bem legal essa questão aqui. Eu vou deixar para vocês aí depois revisar essa questão, tá bom?
Então vamos lá para 7 agora, né, gente? Tá dando para acompanhar, pessoal? Tá tranquilo? Vamos para 7. Tranquilo? Quer abrir o Tá de microfone boa. aí? Tranquilo. Tranquilo. Beleza, gente. Obrigado. Eu gosto que vocês participem, tá? Participem mesmo, porque para mim ficar tranquilo que eu não estou falando com as paredes, tá? Não precisa rir das minhas piadas, não, tá? Não é obrigado a rir das minhas piadas, não. Ainda mais que são muito sem graça, eu tenho. É porque é uma frustração que eu tenho, tá? Gostaria de ser um cara engraçado. Pena que eu não sou, mas eu gostaria de ser. Na verdade, eu sou engraçado quando eu estou falando sério. Porque eu falo sério e dou uns exemplos malucos, aí os caras começam a rir. Eu estou falando sério, aí na hora que eu estou falando sério, a pessoa começa a rir. A aceleração, então a aceleração a gente já sabe, é coisa que a gente tem que saber. A aceleração, o que é, gente? Quem é que pode abrir o microfone e me dizer? M elevado a. Vamos lá, gente. Alguém abre o Zero. microfone aí e pedir. E Zero. mais M elevado a um, 1 e T elevado a menos dois. -2. Muito bem, parabéns. Acabou. Então, essa grandeza aqui, A vezes cosseno de BT, tem que ser com a mesma grandeza da velocidade. Tem uma coisa. Cosseno é uma grandeza adimensional. Cosseno é. Vocês aprenderam que cosseno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Cateto oposto, que seja qual for ele, é medido em metro, medido em qualquer coisa, a hipotenusa está no mesmo sistema, porque tá, tá dentro do gráfico lá e tal. Então, o cosseno é uma grandeza dimensional, tá? Se é uma grandeza dimensional e eu estou multiplicando por A, significa que esse A, eu já sei qual é a dimensão desse A aqui. Porque se eu estou multiplicando por uma grandeza adimensional, uma constante lá, não é constante porque é cosseno de BT, né? Está em função do tempo aqui dentro, tá certo? Mas se eu estou multiplicando, mas o cosseno como um todo, ele é adimensional. Então, se eu estou multiplicando por A, esse A tem que ter a mesma dimensão da aceleração. Então, com isso, obviamente, eu já sei qual é a dimensão de A. A dimensão de A vai ter que ser a mesma dimensão da aceleração e do, da aceleração. Tá? Agora, veja o seguinte, eu tenho cosseno de B vezes T. Veja o seguinte, o ângulo pode ser em radiano, pode ser em graus, não importa, ele é adimensional, tá? Eu vou dar uma palhinha aqui sobre o radiano, o que significa radiano, tá? Muitos não sabem, para quem sabe eu vou repetir. Somente você tem aqui o raio, tá certo? E o tamanho do raio jogado na circunferência essa abertura é de 1 radiano. Então, radiano. Aí, esse cara serve para qualquer circunferência, porque se for uma circunferência concêntrica, que eu sei desenhar muito mal, né? O raio vai ser maior, concorda? O raio vai ser maior, tá certo? O raio vai ser maior, concorda? Esse raio é maior, vamos botar R'. Esse raio é maior. Aqui vai ter outro raio aqui também. Esse comprimento também é maior, tá vendo? Esse comprimento aqui é. Eita, peraí. Esse comprimento aqui é maior, tá certo? Como o comprimento da circunferência é 2π vezes r, vezes o raio, tá? Veja só, o comprimento da circunferência todo π é 3,1415926, 2 vezes isso dá 6,28 aproximadamente, vezes o tamanho do raio. Se você cortar a circunferência aqui e colocar 6 raios um atrás do outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um pouquinho, você vai ter o comprimento de uma circunferência. É a circunferência retificada, você corta ela como se fosse um barbante e você estica ela. Tá? Na hora que você esticar essa circunferência, ela vai ter um comprimento, ela vai ter uma medida. Tá? Então, como o raio é medido em metros, veja só, o raio é medido em metros. Tá? Mas o comprimento da circunferência também vai ser medido na mesma medida do raio.
em metros. Então, essa grandeza tem que ser adimensional, né? E esse cara aqui é um ângulo, tá? Então, veja só, o que, que significa um radiano? Um radiano é o tamanho de um raio, é o comprimento de um raio jogado na circunferência. Aí, veja só, para calcular esse comprimento aqui, vamos chamar esse comprimento daqui para cá, tá? Quanto equivale esse comprimento daqui para cá? Basta eu pegar o ângulo em radianos, que é uma grandeza adimensional, e multiplicar pelo tamanho do raio. Aí eu posso multiplicar em graus, eu não posso fazer isso. Mas em radiano eu posso, entendeu? Para eu saber esse comprimento aqui da circunferência, basta eu pegar o ângulo em radianos, tá certo? Que é quantos raios eu tenho na circunferência, e multiplicar pelo tamanho do raio. Não é bonito, gente, isso? Talvez alguém. Quem aqui nunca sabia disso? Aqui, pode, não tenha vergonha de dizer. É daí que veio o radiano, tá? É uma grandeza adimensional, que é radiano. Todo mundo pensa que eu falar 2π radiano, radiano é uma grandeza. Não é, tá? Não é. Senão, quando eu multiplicasse pelo metro aqui, ficava radiano vezes metro. Radiano simplesmente ele desaparece, tá? É um ângulo. É a quantidade de raios jogados na circunferência. Então, quando você tem um ângulo de 2 radianos, é porque você tem 2 raios na circunferência. Se você tem 2 raios na circunferência, se o raio vale 1 metro, esse comprimento aqui da circunferência é 2 metros. Acabou. Então, a circunferência completa, que é 2π radianos, é 6,28, alguma coisa, aproximadamente, vezes o tamanho do raio. Se o raio for 1 metro, vai o comprimento da circunferência, quando você retificar, o carro deu uma volta. O raio do tamanho do carro, é muito grande, né? O raio do tamanho do carro é 1 metro. Quando ele dá uma volta, qual é a distância que ele percorreu? Você pega 2π, que é 360 graus, uma volta completa, multiplica pelo tamanho do raio, você sabe o comprimento da circunferência retificada, tá certo? Portanto, esse cara aqui tem que ser adimensional. Para que esse cara seja adimensional, significa que B vezes T é adimensional. Então, M é elevado a zero, o comprimento é elevado a zero e T é elevado a zero. Então, B vezes T vezes a análise dimensional de T vai ser igual a M elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a zero. Você já está vendo onde isso vai dar, né? Então, a unidade de B vai ser T menos 1. Então, você bota, para ficar bem completinho, bonitinho, você bota L0, L0, T menos 1. Beleza? Então, B tem que ter essa unidade aqui, tá? Por ele estar dentro do cosseno. Cosseno como um todo é uma grandeza adimensional. Aqui o ângulo é uma grandeza adimensional. Portanto, se você tem uma unidade multiplicado pelo tempo, significa que isso aqui poderia ser frequência, pode ser 1 sobre tempo, né? 1 sobre segundo, né? 1 sobre segundo é hertz. Tem segundo menos 1 é igual a hertz, tá? Ciclos por segundo. Ciclo não é unidade, tá? Ciclo é o número de voltas que você deu. Então, quando você define frequência como ciclos por segundo, né? Embora a gente bota até rotações por minuto, né? A gente tem como adequar, fora do sistema internacional, RPM, né? Rotações por minuto, aliás, rotações por minuto, né? Isso. Mas rotações por também não é. Minuto é uma grandeza de tempo, né? Não é do sistema internacional, mas mede tempo, são 60 segundos, tá? Então, quando você tem hertz, hertz é medida S-1. Essa é a unidade de hertz, tá? Unidade de frequência. Se você quiser analisar dimensionalmente a frequência, você sabe que são ciclos por segundo. Então, vai ficar T-1. E no sistema T-1. E no sistema internacional seria S-1, ou seja, por segundo. Que é exatamente o inverso do período, né?
Aí você poderia simplesmente dizer, a frequência é o inverso do período, não é assim? Pelo que vocês sabem, da formulinha, como é que você acha a frequência, não é o inverso do período, né? Um não é o inverso do outro, quer dizer, quanto maior o período, menor a frequência. Quanto menor o período, quanto menor o período, maior a frequência. Quanto maior o período, menor a frequência. Um é o inverso do outro. Então, como o período é dado em segundos, então você tem que o período é segundo, então, obviamente, a unidade da frequência, a, a, a dimensão frequência é segundo menos um, tá? Que no caso da gente é hertz. Do mesmo jeito que a gente mede isso aqui em metros por segundo, metros por segundo é fácil, né? Mas o que a gente viu lá em cima, joules, joules é quilograma metro quadrado por segundo quadrado. Ou metro quadrado, quilograma metro quadrado, segundo a menos 2, tá? No caso de frequência, fica segundo a menos um, tá? Então é legal vocês começarem a se acostumar com esse tipo de coisa, porque quando aparece a unidade dessa forma daqui, que para mim é mais científico, tá? Eu me sinto mais confortável trabalhando assim do que botar o segundo lá embaixo e tal. E eu acho mais deselegante. Eu acho deselegante quando o cara bota uma fórmula dimensional e bota o cara no denominador. Não tem. Ele pode botar no numerador só invertendo, botando o oposto do expoente, ou seja, trocando o sinal do expoente, né? Está no denominador como positivo, você bota no expoente como negativo. Se está no denominador como negativo, você bota no expoente como positivo. Beleza, gente? Questão bem legal. Eita, pessoal, estou esquecendo de botar os prints. A quinta eu deixei para você fazer. Eu vou botar aqui fazer, tá? Fazer, tá? Eu gostaria que vocês me dessem o feedback no grupo mesmo, para saber se vocês chegaram na resposta, tá? Porque não adianta nada eu estar sabendo fazer. Só adianta se vocês estiverem sabendo fazer, tá? Esse daqui ficou para vocês fazerem, porque ficou igual a questão, essa daqui, força, ficou igual a essa terceira questão aqui. Essa eu não tirei o print, não. Ficou igual a essa terceira questão aqui, tá? Então, eu vou deixar para vocês. Basta comparar com a terceira questão, vocês conseguem fazer a questão que eu pedi para vocês fazerem, tá? Então, deixa eu botar lá no grupo, tá, gente? Botar lá no grupo, tá? Fazer. E toda vez que chegar uma questão muito parecida com a outra, porque eu botei 12, eu tentei botar diferentes, mas não ficaram muito diferentes, então aí eu vou pedir para vocês fazerem mesmo, porque aí vocês podem tentar fazer, tá? Vamos lá. Aqui, o print. Vou botar lá no grupo. Pronto, então vamos lá. Acabou a página, vamos pegar mais para cá. Deixa eu ver se tem mais espaço, não tenho. Então, deixa eu voltar a página para cá, subir ela e abrir outro label aqui. Tá? Você vê, na questão passada a gente só resolveu duas questões, né? Essa a gente já vai na sétima, sei lá qual. Beleza? Vamos lá, vamos ver essa daqui, se são. É parecido. Não, essa daqui não é. Essa questão é bem legal, tá? Bem legal. A questão oitava, pronto. Essa daqui é bom porque, veja só, ele pede para determinar a expressão do período de oscilação T de um pêndulo simples, sabendo que ele depende do comprimento L do fio e da aceleração da gravidade, tá certo? Admita que essa dependência seja do tipo K, uma constante, L elevado a alfa e a gravidade elevada a beta, tá? Beleza? Onde K é uma constante adimensional e alfa e beta números reais. Aqui é legal, gente, essa questão, porque você faz previsão de fórmula. Então, quando você está numa prova e você não se lembra da fórmula, e que eu não me lembro de fórmula, tem 40 anos que eu ensino física, e não me lembro de fórmula, não. Muitas vezes eu recuo para análise dimensional
para saber a fórmula. E mesmo assim, a fórmula às vezes tem uma constante, um 2π que está multiplicado lá, como é o caso por exemplo, está multiplicado por μ0. μ0 é permeabilidade magnética, que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla. Eu sei agora de cabeça, né? Eu estou dizendo que eu não sei uma coisa que eu estou dizendo que eu sei, mas às vezes uma grandeza adimensional para mim é horrível eu botar, porque é uma constante. Então, você colocando em função dessa constante, para mim tá legal, tá de boa, tá? Então a gente aqui vai inventar a fórmula, tá certo? E a fórmula ele colocou que é em função de L e é em função da gravidade. O período da oscilação da mola, tá? Da oscilação da mola. O que é que você vai pensar logo de cara? Que se de um lado é maçã, do outro lado tem que ser maçã também, não é isso? Então, daqui você já pode pegar que a análise dimensional do período, que é a mais fácil que tem, porque é T, não tem para onde correr, né? Vai ser a análise dimensional de uma constante, que vai desaparecer, lógico, que vai desaparecer, a constante adimensional, vezes o comprimento elevado a alfa, vezes a gravidade elevado a beta. Lembre-se que ele está colocando alfa e beta aqui, não foi eu que coloquei, tá? Ele está utilizando essas letras gregas como coeficiente dimensional da grandeza gravidade e da grandeza comprimento, tá? Não confundir com aquele alfa e beta que foi dito lá, né? Alfa a gente utilizou para massa, beta a gente utilizou para o comprimento e gama a gente utilizou para o tempo, tá certo? Aqui ele está utilizando para a gente avaliar e descobrir esses coeficientes das dimensões aqui que vão ser utilizadas. Mas só que a gente vai chegar na fórmula, tá? O que é legal dessa coisa é que a gente vai chegar na fórmula. Primeiro, a gente vai saber qual é a análise dimensional do tempo, porque um lado tem que ser igual ao outro. Aqui a gente sabe que é m elevado a zero, L elevado a zero, T somente, né? K desaparece. Então, a gente vai ter que saber a análise dimensional. Alguém quer falar? A análise dimensional de L. Vai ser M elevado a zero, E elevado à primeira e T elevado a zero. Né? Aqui é T elevado à primeira, não é isso? Muito bem. E a análise dimensional de G? Já é para a gente saber de cabeça, G. Lembre-se que. Desculpa, gente. Não, tudo bem, eu vou botar assim, depois eu boto esses expoentes, tá? M elevado a zero, L a primeira e T elevado a menos 2. Beleza? Agora, gente, eu tenho que igualar esse lado a esse lado de cá. Ou seja, essa grandeza dimensional aqui, M0, L0, T1, tem que ser igual à multiplicação dessas duas grandezas, L vezes G. Porque está aqui, L vezes G. Porque aqui eu posso abrir, ó. Eu posso abrir, K desaparece, eu vou ter a grandeza dimensional L elevado a alfa e G elevado a beta, entendeu? Tá bom? Beleza, gente? É G elevado a beta. Então, vê, eu vou descobrir quem é alfa, quem é beta. Quando eu descobrir quem é alfa, quem é beta, eu substituo tudo aqui. Pô. Aí eu acho a fórmula, entendeu? Porque a fórmula que ele quer é essa que ele deu aqui em cima. Veja, a fórmula que ele deu a fórmula aqui em cima. Ele deu a fórmula aqui em cima. Então, o que eu estou fazendo é achar o valor de alfa e de beta. É isso que eu estou fazendo. Tá? Então, eu tenho M0, que é o nosso T, M0 é o lado esquerdo, L0 é o lado esquerdo, vezes T1, tem que ser M0, L1, T0, elevado a quanto? Elevado a alfa, tá? Vezes M0,
L1 T menos 2 é elevado a... eu vou botar entre parênteses, não em chave, tá? Vou botar entre parênteses. É elevado a beta, tá? É elevado a beta. Então, com isso, eu sei que, olha, 0 elevado a alfa vai ficar, 0 vezes alfa vai ficar 0. Aqui é 0, então, beleza. 0 vezes beta, 0. Então, 0, beleza. Então, acabou. A gente não vai analisar em questão da massa. A massa não vai entrar em canto nenhum, está entrando massa em canto nenhum, em medida nenhuma está entrando massa aqui. Então, é legal, né? Isso já mostra que pela fórmula que ele inventou, porque isso aqui foi uma fórmula que ele deu um chute aqui na fórmula, né? A gente ia chegar na conclusão que se ele botasse uma massa aqui, se o pêndulo dependesse da massa, vê só, não depende da massa. O período do pêndulo não depende da massa que está oscilando, entendeu? É legal isso. Se ele colocasse a massa aqui, a gente ia ter que ver que essas duas grandezas multiplicadas tinha que dar a massa 0, né? Tudo bem? Mas o pêndulo não depende do comprimento? Depende do comprimento, sim. Tá? Tanto é que ele botou aqui na fórmula e vai aparecer na fórmula aqui também, tá bom? Beleza, gente? Mas aqui, se ele botasse massa, teria que aparecer um m isolado aqui, m elevado a um fator qualquer lá, e aqui seria a massa elevada a beta, mais beta mais alfa seria igual a 0. Bem, mas não vamos entrar nessa discussão agora não, tá? Aqui não botou a massa, não vamos complicar esse problema não. Vamos deixar quando chegar um problema mais complexo, tá? A outra coisa que a gente sabe que 1 vezes alfa, porque L está elevado a 1 vezes alfa, aqui é 1 vezes beta. Significa que beta mais alfa, alfa mais beta, tem que ser L elevado a alfa vezes L elevado a beta. Você repete a base, soma os expoentes. Significa que alfa mais beta tem que ser igual a 0. Pronto. Isso a gente sabe. O que a gente sabe mais? Que aqui o tempo está elevado a 0. Então, 0 elevado a alfa, então desaparece. Aqui temos menos 2 vezes beta, então menos 2 beta, então menos 2 beta, né? Isso tem que ser igual a quanto? A 1, tá certo? Ora, com isso, você sabe o valor de beta. O valor de beta vai ser igual Menos um meio. menos o meio. Muito bem, parabéns. Ô, Agora que professor, você falou, pois não. aí alfa, como é? Se você passar o beta pro outro lado, vai ficar negativo. Aí vai ficar alfa igual a menos beta. Se beta é menos meio, alfa vai ser meio positivo. Muito bem. Qual o número que você soma com menos meio para dar 0? O oposto de menos meio, mais meio. É ou não é? Beleza? Descobrimos tanto o valor de alfa quanto o valor de beta. Tá? Beleza? Bateu com essa fórmula de cima, né? Meio somado com o oposto de meio, que é menos meio, tem que dar o neutro da adição, que é o 0. E menos 2 beta igual a 1 significa que beta é igual a menos 1 meio. Então agora você sabe agora você já sabe a fórmula. O período vai ser a constante vezes o comprimento elevado a alfa, quanto é que vale alfa? 1 meio, vezes a gravidade elevado a beta. Quem é beta? Menos 1 meio. Você pode deixar assim, que está bonito, ou você pode simplesmente botar K e você vai encontrar, eu nem sei se a fórmula é exatamente essa, mas tem que ser próxima dessa. Tá? Raiz quadrada de quê? L está no numerador e G está no denominador. Aqui é L elevado a 1 meio e aqui é G elevado a menos 1 meio, uma vez que ele está no denominador. Ele é a mesma coisa de K vezes a raiz de L sobre raiz de G, tá? Tá? Isso é tudo igual, tá? Tudo está igual, tudo está igual. Só que você chegou na fórmula.
pelo menos, eu não sei se aqui é essa constante, não interessa para mim essa constante, eu nem sei. Eu acho que é 2π, eu não sei. Teria que ver qual é a fórmula do pêndulo lá. É incrível, eu não sei, eu estou falando, sinceramente, eu não sei. Eu acho que é 2. Eu sei deduzir, tá? Aí eu pego o pêndulo, meço o tamanho do pêndulo para um comprimento bem pequeno, onde o ângulo vai ser bem pequeno, onde o seno do ângulo em radiano é igual ao comprimento do próprio ângulo, tá certo? É bem engraçado essa parte aqui, porque como é que você pega uma grandeza adimensional e iguala a um comprimento, tá certo? Porque, veja só, o comprimento o comprimento do arco, quando o seno é muito pequeno, o comprimento, veja só, o que é seno? É legal, gente, a gente abrir uns parênteses para falar, tá? Porque muitas coisas não foram dadas para vocês não têm culpa, mas muitas coisas não foram dadas. O que é seno? É cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Vocês descobriram isso, né? Vou pegar um seno bem grandão aqui, tá? Mas o que é o seno? É esse lado de cá, né? E o cosseno é esse lado de cá, não é isso? Esse lado de cá é o cosseno, né? Não é? Aqui eu tenho o ângulo θ, tá? E o arco, o que é o arco em radiano? Esse comprimento aqui, certo? Esse Professor, comprimento aqui. Pois não, fale. seno, eu pensei que seno era cateto oposto sobre a tangente. Não. Tangente é. A gente não vai entrar em trigonometria agora, mas tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Isso é a tangente do ângulo, tá certo? Já que a gente falou, eu vou entrar. Não. Você tem aqui, quando você tem aqui, eu vou botar bem, bem grande, quando você tem um ângulo aqui, a gente chama esse comprimento aqui de seno, certo? E esse comprimento aqui a gente chama de cosseno, onde o raio é 1, tá? Onde o raio é 1, beleza? O que é tangente? Tangente é esse comprimento aqui, ó. Tangente você pega, tá mal desenhado, mas você vai e extravasa ele e bate aqui. A tangente do ângulo é esse comprimento aqui. Isso aqui é a tangente do ângulo, tá? Então veja só a regra de 3 simples. O comprimento do raio vale 1. Então tangente de θ está para 1, porque aqui tem mesmo ângulo, né? Então tangente de θ está para 1, assim como o seno de θ está para o cosseno de θ, assim como esse lado desse triângulo está para isso. Tá certo? Então, aí, quando você tem um cara que é maior, por exemplo, em vez de 1, é 5, tá? Então, aqui é 5 seno de θ. Aqui vai ser 5 cosseno de θ, tá? Então, quando você tem uma força F aqui, você não precisa mais saber nada decorado. Você sabe que a componente horizontal é F cosseno de θ, porque tudo foi multiplicado por F. E aqui vai ser F seno de θ. Só que quando você tira a tangente, a tangente vai ser a relação entre o seno sobre o cosseno. Veja, a soma dos quadrados de cateto não dá o quadrado da hipotenusa, daqui você já tira que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, porque o raio do ciclo trigonométrico vale 1. Então, esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado dá a hipotenusa ao quadrado. Você já tem uma relação trigonométrica aqui que você decorou, não sei da onde, não sabe por que veio, né? E a gente explicou em 3 segundos isso aqui. Eu vou mais do que 3 segundos para explicar? Não. Aí aqui, ó. Só que quando você pega a tangente do ângulo, veja, quando eu pego a tangente, eu pego a relação normalmente entre. Eu digo normalmente porque às vezes o cara está fora de escala, tá? Então, se o cara estiver fora de escala, esse cara pode estar bem grandão aqui e valer 5 seno de θ e tal. Mas eu estou botando aqui tudo da mesma escala, tá certo? Então, veja, como eu sei agora que a tangente
é a relação do seno sobre cosseno, certo? Se eu multiplicar todo mundo por 5, né? Todos os lados vão multiplicar por 5, a tangente de θ vai ficar igual a 5 seno de θ sobre 5 cosseno de θ. Ora, esse 5 corta aqui e vai ser seno sobre cosseno, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai estar, que eu acho ridículo o professor botar tangente de θ igual a coca. Coca, os alunos não sabem o que estão falando e bota como coca, tá? Vai fazer o quê? Eu só não odeio porque vai fazer o quê? Tem gente que não precisa saber física, vai vender churros depois que se formar. Para que ele vai saber? Ele aprende coca mesmo e acabou-se. Tá? Mas aqui você já está entendendo por que seno e cosseno. Agora, por que inventaram seno e cosseno? Porque simplesmente você queria medir uma determinada distância, alguma coisa assim, um triângulo semelhante. Como você sabia todos os ângulos, você dividiu primeiro em 360 graus. Na verdade, teve grado também, que foi em 400 graus, 400 grados. A circunferência foi dividida em 400 graus também. E teve outras medidas também. Mas a que pegou foi o sistema babilônico, que é 360. E daí veio a hora, veio os minutos. Por isso que em graus tem o minuto e tal. Mas a maneira certa de medir é em radiano, tá? É em radiano. Porque em radiano é um comprimento. Então, o que acontece? Vê, quando esse comprimento é muito pequeno, aí que eu quero ver o que eu estava colocando lá para você. Quando o comprimento está muito pequeno do seno, quando o seno está muito pequeno, como a medida em radiano é uma medida, é um comprimento, o que é um radiano? O radiano é o comprimento do raio jogado na referência. Então, se eu tenho um raio de 1 metro, aqui eu tenho um raio de 1 metro, aqui eu tenho o comprimento de um raio, então aqui eu tenho o ângulo igual a 1 radiano. Pronto, isso aqui é 1 radiano. É o raio jogado na circunferência. Tá? Então, para eu saber esse comprimento, se eu não soubesse, for uma incógnita, for só x, eu pego, como o ângulo está medido em comprimento de raios jogados na circunferência, eu sei a quantidade de raios jogados na circunferência, eu pego, se for 2 radianos, são 2 raios jogados na circunferência. Então, se eu quiser saber o comprimento de 2 raios jogados na circunferência, de 2π, basta multiplicar pelo comprimento do raio, que eu acho o comprimento da circunferência. Então, se eu quiser saber o comprimento dessa circunferência de raio 2 metros, eu tiver 2 radianos de ângulo, significa que são 2 raios jogados na circunferência. Esse cara, obviamente, tem 2 metros, se esse cara aqui for 1 metro, tá certo? Então, basta multiplicar. Eu posso multiplicar diretamente pelo raio, tá? Então, veja o seguinte, o que é que acontece quando o seno é muito pequeno? Quando o seno é muito pequeno, o comprimento, veja só, o comprimento do seno, o comprimento do arco, fica parecido com o seno, fica muito próximo do tamanho do seno, e o comprimento do cosseno, que é essa parte aqui de baixo, fica muito próximo do raio. Comprimento do... Quanto menor for esse ângulo, mais próximo o cosseno fica perto de 1, como o seno fica próximo de 0, né? Mas, como o seno é o comprimento do arco, então a gente faz isso por limite e tal, mas a gente está fazendo aqui de forma bem grosseira. Então, o ângulo em radiano se confunde com o tamanho do arco, tá? Então, é o tamanho do arco. Então, isso é muito útil. E a tangente, ora, a tangente, que é seno sobre cosseno, ora, o cosseno vai tender a 1 quando esse ângulo for muito pequeno, o cosseno é essa parte aqui de baixo. Então, vai tender a 1, né? Então, essa parte vai tender a 1. E esse cara vai tender ao próprio arco, tá?
embora ele esteja tendendo a zero, tá certo? Mas eu estou dando uma ajeitada aqui, uma ajeitada só para dizer o seguinte, olha, tanto a tangente tende a um, porque vai ficar o seno tende a um, o cosseno tende a um, desculpa, gente, desculpa. O seno tende ao arco, tá? Ao tamanho do arco. O cosseno tende a um, então dividido por um vai ficar ele mesmo, né? Então tanto a tangente ele tende ao tamanho do arco, tá? Tanto a tangente tende ao tamanho do arco, como o seno tende ao tamanho do arco. Por que isso é importante? Porque quando você vai. Agora mesmo, eu tinha que deduzir o pêndulo. Mas o pêndulo só funciona para movimentos muito próximos. Aqui está o pêndulo circulando. Ele só funciona para arcos muito pequenos. Tá certo? Então, eu posso analisar como se o pêndulo estivesse andando até aqui numa reta. E como o ângulo se confunde com o próprio arco, comprimento do arco, aí para saber qual é aquele fator lá e tal, eu pego e transformo o ângulo num comprimento, tá certo? Eu transformo o ângulo num comprimento, ou seja, esse seno, que é o cateto oposto, certo? Aqui vai se aproximando do ângulo reto, então aqui vai se aproximando do cateto oposto, que é o seno vai se aproximando exatamente do comprimento do arco, tá? Aí eu não espero que vocês entendam exatamente não. O cosseno vai se aproximando de um e com isso fica muito fácil eu fazer a dedução, tá? Então todo seno, quando o arco está muito pequeno, ele se confunde com o comprimento do próprio arco. Então, por isso que a gente utiliza radiano e nunca a gente utiliza graus, tá? Com grau você não pode multiplicar pelo raio. Tá? Com radiano você pode multiplicar pelo raio, porque radiano é o número de raios jogado na circunferência. Se é o número de raios jogado na circunferência, se você tem 3 raios, está quase meia circunferência. Né? E aí pronto, aí você multiplica pelo raio. Se o raio tiver 6 metros, são 6 raios, 6 radianos. Qual é o comprimento de 6 radianos? Comprimento de 6 radianos, 6 radianos, você pega os 6 radianos e multiplica pelo tamanho de 3 radianos, desculpa, de 3 radianos. De 3 radianos. Qual é o comprimento de 3 radianos? Comprimento de 3 radianos, você pega 3 radianos, multiplica pelo tamanho do raio, que é 6, vai dar 18 metros. Tá? 18 metros. Tá? Então já dá para você perceber que a radiano é uma grandeza o quê? Adimensional. Já que x tem que ter uma dimensão, e esse aqui é o comprimento do raio. E o raio é uma grandeza dimensional. Então, enquanto o raio é uma grandeza dimensional, tem um tamanho, o comprimento do raio também tem um tamanho. Agora, o número de vezes que eu joguei o raio na circunferência, o número de vezes é o meu ângulo em radianos. E isso daí não tem comprimento. Entendeu? Radiano significa apenas o número de vezes que eu joguei o tamanho do arco. Se eu joguei metade, é meio radiano. Se eu joguei metade da metade, se eu joguei a circunferência todinha, foi 2 pi radiano. Se eu joguei meia circunferência, é pi radiano. Pi radiano. E o comprimento vai ser pi vezes r. Comprimento vai ser pi vezes r. O ângulo vai ser pi radiano. Mas radiano não tem dimensão. Tá? Já que ele multiplicado por r vai te dar uma dimensão dada em metro, que é o comprimento da circunferência. Certo? Então, por isso que o comprimento da circunferência é 2πr. Tá? Aí o cara fala, por que o cara não fala 2π radiano vezes r? É engraçado, todo mundo fala 2πr, mas 2π é um ângulo, tá? 2π é um ângulo. 2π não é 2π é um número, é uma grandeza dimensional, mas ele está medido, entre aspas, em radianos e não em graus. Você não pega o comprimento da circunferência e multiplica por 360 vezes raio. Não tem sentido nenhum, tá?
Você multiplica em radianos, porque aqui a quantidade de radianos, a quantidade de raios, é aproximadamente 6,28. Vai dar comprimento, a volta completa. Quando você multiplica pelo raio, você vai ter o comprimento da circunferência, tá bom? Beleza, gente? Bem legal, né? Bem legal. Isso aqui seria assunto para uma outra aula, né? Mas o negócio, ele mexeu. Porque aqui eu teria que calcular, tá? Essa equação. Veio tudo dessa discussão aqui. Quanto é que vale essa constante aqui, tá? Eu não sei. A gente pode até procurar. Deixa eu pegar aqui na internet. E só para tirar. Período do pêndulo. Do pêndulo. Vamos ver qual é o período do pêndulo. Vamos ver aqui. 2π. É 2π. Pronto. Tá aqui. 2π vezes raiz quadrada de L sobre G. Tá? Então, aquela grandeza adimensional é 2π, como eu estava suspeitando. Tá? E eu não sei se ele tem como chegar na fórmula, mas tem como a gente chegar na fórmula, tá? Não é, aí a gente também não vai entrar em devaneios muito grandes, não. Mas esse K aqui é 2π. Ou seja, você quase que chegou na fórmula, só não sabia qual era essa constante K. Mas você chegou em raiz de L sobre G, tá? No período do pêndulo, tá certo? E o mais importante, não depende da massa. Mas só não depende da massa para curtos intervalos. Para curtos intervalos, o seno em radiano pode ser confundido com comprimento em radiano. Não se preocupa, tá? Que isso não faz parte do que a gente está vendo agora. Lógico que eu estou vendo isso aqui muito rapidamente. O que importa é saber que radiano é a medida de comprimento, número de raios jogados na circunferência. Então, quando você multiplica pelo comprimento de raios, como você sabe o número de raios, você multiplica pelo comprimento de cada raio, você sabe o comprimento da circunferência diretamente. Basta multiplicar pelo raio. Isso fica uma facilidade incrível para você calcular um monte de coisa. Tá? Você tem a frequência em radiano, uma frequência angular. Tá? Uma frequência angular, que é em radiano por segundo, não é isso? Uma frequência angular, radiano por segundo. Qual é a fórmula da velocidade? Ora, a fórmula da velocidade, você pega radiano por segundo, multiplica pelo tamanho do raio e divide, né? Não tem, desculpa. Não precisa dividir por nada. A velocidade angular já não está em radiano por segundo? Radiano é a grandeza adimensional. Então, qual é a dimensão da velocidade? Não tem que ser L t menos 1, né? Ora, qual é a variação dimensional da grandeza velocidade angular, que é radiano por segundo, é dado em radiano. Por que danado velocidade é ômega R? Você não chegou nessa fórmula? Você já viu essa fórmula em algum lugar? Se não tivesse visto, paciência, eles não viram aí, né? Mas radiano por segundo. Radiano é a grandeza dimensional. Então, radiano por segundo vai ficar L menos 1. L menos 1, T menos 1, né? T menos 1, radiano por segundo. O segundo vai ficar embaixo, então T menos 1. E R vai ser L, então L, T menos 1. Essa grandeza é igual a essa grandeza. Então, aqui, velocidade, eu posso muito bem, eu posso muito bem dizer, vê que coisa fantástica que eu posso deduzir mais. Velocidade é radiano por segundo vezes o comprimento. Beleza? Agora, vê só, eu sei que para dar uma volta completa, o tempo é o período, né? O tempo é o período. Então, eu posso muito bem dizer que a velocidade angular de alguma coisa é 2π, que eu sei que ele anda 2π radianos, dividido pelo tempo de dar uma volta.
como o tempo é o inverso da frequência, como o período é o inverso da frequência, eu também posso dizer que a frequência angular é 2π vezes f. Tá? São tudo fórmulas que você não sabe e pode deduzir. Tá? Por quê? Porque você sabe que a velocidade angular é o ângulo, é a variação do ângulo sobre o tempo. Se o tempo for o período, o ângulo vai ser 2π, porque é o tempo, por definição, é o tempo para dar 2π, que é uma volta na circunferência completa. Tá certo? Sabendo isso, se você quer a velocidade escalar, e eu estou botando do ponto de vista escalar aqui, tá? Porque ele está dando volta, a velocidade é zero. Se ele dá uma volta completa, vetorialmente ele é zero. Mas, vendo como se fosse uma roda que está andando, eu estou retificando a roda, então eu pego a velocidade angular dele, multiplico por R, eu já tenho a velocidade escalar dele, certo? Porque na hora que eu multiplico por R, eu sei o comprimento da circunferência, porque 2π radiano significa o número de raios jogados na circunferência, 6,28 aproximadamente. Se eu multiplico pelo tamanho do raio, eu sei o quanto ele andou em metros. Aí eu tenho metro por segundo, então está aqui, ômega vezes R. Tá? Ômega, eu sei que ele dá uma volta no período de tempo, por definição. É o tempo que ele leva para dar uma volta. É o tempo que ele leva para dar 2π radianos. Então, como o período é o inverso da frequência, eu sei, e isso daqui está tudo de acordo, porque a unidade de frequência, a gente viu a grandeza, a dimensão frequência T-1, que é segundo menos 1, tá certo? Ou é por segundo, tá certo? Ou hertz, tá? E período, aqui, tempo, é segundo, né? Tempo é segundo. Tempo é segundo. Tempo já está dentro da medida da dimensão tempo, que é medido no sistema internacional como segundo, tá certo? Ou seja, o inverso de segundo é que a gente chama de hertz, tá? É o inverso do segundo. Vê que ciclo não aparece como grandeza dimensional, nem 2π aparece como grandeza dimensional. Agora, quando eu pego 2πr, aí aqui, ó, desculpa, ômega R, aqui é radiano por segundo, então aqui é T-1, e R é L. E L vezes T-1 é velocidade na avaliação que a gente está fazendo de dimensão, de grandeza, avaliação dimensional, tá certo? Por isso que a análise dimensional é tão importante, porque dá para você ver se aquela fórmula está correta ou não, tá? Você dá para ver, porque se você quer o período, e o período é K vezes L elevado a alfa, vezes G elevado a gama, e você vê que esse cara aqui tem que dar período. E quando você chegou na fórmula T igual a K raiz quadrada de L sobre G, se você dividir L por G e tirar a raiz quadrada, tem que dar segundo. Vamos ver se não dá? Aqui tem que ser segundo. K é K mesmo. Então, raiz quadrada de metro por o G é metro por segundo ao quadrado, não é isso? É ou não é? Metro eu corto com metro, segundo está dividindo o divisor, eu pego a primeira, multiplico pela inversa da segunda, então vai ficar a raiz quadrada de segundo ao quadrado. Segundo é a grandeza positiva, né? Não tem problema. Aí vai dar segundo, tá vendo? Não tem como não bater, tá? Até na unidade tem que bater. Legal isso, né, gente? Bem legal, né? Eu não sei se vale a pena tirar o print disso aqui tudo, porque isso é matéria que a gente vai ver mais para frente, tá certo? Alguém está querendo falar comigo? Esse aqui é meu advogado. Estou doido por uma boa notícia. Estou precisando de uma boa notícia. Sabe quando você está precisando de uma boa notícia? Todo mundo gosta de boa notícia, né? Aí depois você fica velho. Você só quer saber que o telefone é para você quando você é jovem. Quando você fica velho, você não quer mais
quando o telefone é para você, ou é alguém que morreu, ou é alguém cobrando uma dívida. Quando você é jovem, não. Ei, teu telefone é para mim, o telefone é para mim. Aí é namorado, é para sair, é para ir para uma festa, é para falar alguma coisa boa e tal. Quando a gente fica velho, meu filho, o telefone está tocando, a pessoa diz, "Ih, meu Deus do céu. Eita, aqui deixa eu botar. Pronto, essa daqui é a solução da oitava. Desculpe ter dado esse devaneio, sabe, gente? Mas é porque eu me entusiasmo às vezes. Eu me entusiasmo, às vezes vocês podem até reclamar. Porque, lógico que eu não quero que você tenha entendido tudo, tá? Porque isso daqui é para a gente explicar, a gente tem uma aula só sobre isso, tá certo? E dar alguns exemplos, tanto no pêndulo, tem várias coisas que a gente define igualando o seno de θ ao comprimento θ, tá? Quando o θ está muito pequeno. E tangente igual a tangente de θ igual a θ, mas só serve para radiano. Beleza, gente? A gente está próximo de terminar a aula, então talvez a gente tenha mais uma aula, né? Já que eu tenho que evitar entrar em devaneio de vez em quando, porque eu me entusiasmo, gente, aí eu vou-me embora, tá? Vou-me embora, tá? Vamos finalizar fazendo essa nona questão. Aí a gente vai ter mais uma. Deixa eu ver se essa nona questão. Deixa eu ver só se essa nona questão. Essa nona questão eu vou deixar para vocês fazerem também, tá? Vou deixar para vocês fazerem também. Tentarem fazer ela, porque essa nona questão é mais difícil, mas é igual à oitava, tá? Ele quer que você pegue a fórmula, e em cima de K, vezes F elevado a alfa, vezes mi elevado a alfa. Você vai usar o mesmo algoritmo, mesmo mnemônico, mesma receita de bolo que você fez para resolver a oitava, você vai resolver a nona, tá certo? Não vejam a resposta da nona, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês fazerem. Então a gente tem mais uma aula para fechar esse assunto. Aí vai ter mais uma aula, ainda mais para vocês tirarem dúvida, anotem as dúvidas, gente. Tragam as dúvidas para a gente tirar no começo da aula. Tá? Eu vou colocar aqui fazer, tá? Tentem não olhar a resposta, tá certo? Ele é um pouquinho mais complicadinho, um pouquinho mais complicado, porque em vez de uma forma bem simples, vai aparecer 3 fórmulas e tal. Porque você tem um conjunto de equações, aí você vai ter que saber resolver conjunto de equações. Mas a forma de resolver é da mesma maneira, tá certo? Então, eu espero que vocês façam. E agora eu vou combinar com vocês o assunto da próxima. Não, o assunto da próxima aula vai ser o fechamento o fechamento, porque eu quero fechar com chave. Só importa isso. Se a gente conseguir fechar com chave de ouro a matéria que a gente se propõe a dar. A matéria é análise dimensional. Então a gente está matando tudo de análise dimensional. Previsão de fórmula, a gente já viu, a gente acabou de ver previsão de fórmula, aí tem mais questão de previsão de fórmula, tá certo? Análise dimensional para ver se uma fórmula está correta, se não está correta, se uma coisa está batendo com a outra ou não, tá certo? A gente vai ver, e a questão 12, que eu acho muito legal, que foi feita por mim, eu fiz uma forçaçãozinha de barra para mostrar que o tempo de queda de um objeto não depende da altura, tá? E eu tenho 6 provas, 6 maneiras diferentes de provar ela. Uma das maneiras de provar é pela análise dimensional. Então, eu fiquei querendo muito colocar. É uma forçaçãozinha de barra? Mas vai ser muito legal a solução dessa questão. Vocês vão gostar demais da solução da questão número 12, tá certo? A gente vai resolver na próxima aula. A gente vai fazer o fechamento da matéria. Mas vocês, enquanto isso, tentem fazer essas questões. Procurem não complicar, fazer as outras questões que eu botei lá na apostila. Não precisa complicar, não, tá? Deixa para complicar depois, porque depois a gente volta. Mas para a gente fazer um fechamento. Quando ficar sedimentado esse daí, a gente vai partir para a próxima matéria. Se vocês quiserem, já definem hoje.
senão a gente define na próxima aula, tá? Então eu vou passar aqui para você, para ver aqui pelo chat, né? E já falar com vocês e finalizar hoje na aula mais ou menos no tempo correto. E eu vou até parar a gravação e vamos discutir qual vai ser a matéria que vai